Vamos para as resoluções agora dos exercícios de 21 a 24, Enem 2025, Belém. O exercício seguinte é esse aí. Em uma loja de informática, 5 dispositivos de armazenagem de dados contêm as seguintes capacidades expressas em gigabytes: 32, 64, 128, 256, 512. Nessa loja, esses dispositivos têm os preços P1, P2, P3, P4, P5, respectivamente, os quais são determinados considerando-se R$ 10 por gigabyte. Qual é o termo geral da sequência desses preços? Vamos lá. A sequência da quantidade de memórias é uma PG de primeiro termo 32 e razão 2, como podemos observar aqui, ó. 32 vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512. Então, a PG, né? Razão 2 e primeiro termo 32. Ele está querendo o termo geral, então, mas só que do preço. Então, vamos lá. O preço é 10 vezes a N, né? 10 vezes, porque a cada gigabyte. Eu pego, por exemplo, 32 gigabytes, vou pagar 10 vezes 32 e assim sucessivamente. Aí, a fórmula da PG, vamos lembrar, é essa aqui, ó. O AN é igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. O que é que nós temos aqui? O A1 é igual a 32, né? A razão é 2 e o N menos 1 é da fórmula. Portanto, daqui nós tiramos que o preço é 10 vezes 32, é 2 à quinta. Vezes 2 elevado a n menos 1. Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base. O que que eu faço? Eu conservo a base, somos expoentes. Então, vai dar P igual a 10 vezes 2 elevado a n mais 4, que é 5 menos 1, igual a 4. Portanto, a nossa resposta é letra C. Não é um exercício complicado, né? Eu teria apenas que lembrar bem da fórmula da PG, né? O termo geral da PG. O mapa de cobertura e uso da terra no Brasil, do IBGE, aponta que em 2000 e 2014, a área agrícola em nosso país aumentou de 39.877.600 hectares para 55.854.900 hectares, enquanto a florestal diminuiu 351 de 351.394.800 hectares para 317.559.700 hectares, está aí de onde saíram esses dados. Considere que nesse período a taxa de variação entre as áreas agrícola e florestal seja constante ao longo dos anos. Atenção, taxa de variação, ó, vou grifar aqui, ó, taxa de variação entre áreas agrícola e florestal constante, taxa de variação constante ao longo dos anos. O gráfico que melhor representa a relação entre as áreas agrícola e florestal no período de 2000 a 2014 é. Então, ó, veja bem, se a taxa de variação é constante, então o gráfico é reto, né? Porque taxa de variação constante vem da expressão y igual a x mais b, onde a taxa de variação é essa aqui, é o coeficiente angular da reta, né? Então, taxa de variação constante implica nesse dado. Portanto, nós podemos, ó, que beleza, eliminamos 3. No período, a área agrícola aumentou. Então, observa aqui, ó, a área agrícola aqui embaixo aumentou, foi de 40 para mais de 55. E a área florestal diminuiu. Então, ela foi lá dos 350 e tantos para 300 e aproximadamente 10, né, 315 por aí. Portanto,
Nossa resposta, letra A. Né? Análise gráfica, rapidinha, porque ele nos deu um dado aqui, ó, que nos permitiu tirar três alternativas fora. Muito bem. Próximo. Em uma loja, um computador é vendido a R$ 2.000 à vista, ou de forma financiada mediante uma entrada e mais 15 parcelas mensais, envolvendo cobrança de juros. Inicialmente, um cliente propôs dar R$ 500 de entrada e, para esse caso, o vendedor calculou R$ 150 o valor da prestação mensal. Para facilitar a escolha do cliente, o vendedor informou que a cada R$ 1 de redução no valor das prestações corresponde a um acréscimo de R$ 10 no valor da entrada. Com essas informações, o cliente decidiu pela compra financiada pagando prestações mensais de 150, de 120, desculpa. Quanto em real esse cliente deve acrescentar ao valor inicial de sua proposta de entrada para viabilizar as prestações no valor de R$ 120? Então, observaram, né? Ele queria 150 por mês. Aí ele pensou em dar 120, com o seguinte critério: cada real de redução no valor da prestação correspondia a um aumento de R$ 10 no valor da entrada. Então vamos lá. Primeira proposta: entrada 500, restante 15 vezes 150. Segunda proposta: entrada E, restante 15 de 120. Né? Cada real diminuído na prestação aumenta R$ 10 na entrada. Então tá aqui, ó. Cada real aumenta de R$ 10 na entrada. Ok? Então, na verdade, ele diminuiu R$ 30 aqui, ó. Ele diminuiu R$ 30. Ele pagaria 150, resolveu pagar 120. Portanto, o aumento dele, X, passou a ser 300. O aumento 300 com os 500 que ele já ia comparar, que ele ia pagar, né? Ele pagaria 800. Mas o que que o problema está pedindo? Quanto é real esse cliente deve acrescentar ao valor inicial da sua entrada? R$ 300. Pronto, bonitinho. Bom, esse aí já vem com a estatística, né, envolvendo aquela fórmula do desvio padrão. Na avaliação de riscos em investimento no setor financeiro, com, compreender o desvio padrão das taxas de retorno ao longo de um período permite analisar riscos potenciais associados ao investimento. Quanto maior o desvio padrão, maior a variação das taxas de retorno e, consequentemente, maior o risco associado ao investimento. Um desvio padrão mais baixo indica um investimento mais estável e previsível. Uma classificação de risco de investimentos que adota o desvio padrão com medida para avaliação é muito baixo, desvio padrão menor que 5%, entre 5% e 10% baixo, moderado de 10 a 20, alto de 20 a 30, muito alto, maior que 30. O investidor analisou, ao longo de 5 meses, as taxas de retorno de um tipo de investimento na Bolsa de Valores e identificou, respectivamente, retornos mensais de 3%, 15%, 6%, 9%, 12%. Ele pretende aplicar um capital nesse tipo de investimento e adotará o desvio padrão como medida para avaliar a classificação do risco associado. A classificação do risco desse tipo de investimento tem aqui as alternativas. Então, observe o seguinte: o investidor analisou ao longo de 5 meses as taxas de retorno de um tipo de investimento na Bolsa de Valores e identificou, respectivamente, retornos mensais iguais a esses aqui. Forma do desvio padrão. Essa. O desvio padrão é somatório dos valores do quadrado da diferença entre os valores estipulados menos a média entre eles ao quadrado dividido por ele. Então vamos aplicar essa fórmula e verificar o que dá. Cálculo da média. A média é a soma de tudo dividido pela quantidade.
Então, somando 3 mais 15 mais 6 mais 9 mais 12, dividido por 5, me dá uma média de 9. Agora, o que que eu tenho que fazer? Pegar cada valor desse aqui, tirar a média, diminuir a média e elevar ao quadrado. Então, está aqui, ó. 3 menos 9, 15 menos 9, 6 menos 9, 9 menos 9, 12 menos 9, cada um deles ao quadrado somados, né? Isso vai me dar um total de 90. Mas é, na verdade, raiz quadrada de 90 dividido por 5. 90 dividido por 5 dá 18. Raiz 18 é 3, né? Porque 9 vezes 2, 18, 3 raiz de 2. E a raiz de 2 é aproximadamente 1,414. Multiplicado por 3 dá 4,24. E aí, então, nós temos uma taxa menor que 5%, portanto, muito baixa. Muito bem. Esse aí fica para a próxima. É um exercício muito simples, mas o nosso objetivo, por enquanto, é resolver apenas os quatro. Obrigado pela atenção e até a próxima.